Olá, olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um encontro sobre a nossa mentalidade para emagrecer. Na semana passada, nós vimos as regras para um emagrecimento saudável e mais rápido, né? Que é mastigar devagar e de forma correta os alimentos, gastar pelo menos 20 minutos em cada uma das suas refeições, mastigar até que o alimento tenha perdido toda a sua textura inicial e vire uma papa mesmo dentro da nossa boca. Engolir toda a comida da boca antes de colocar outra garfada e evitar ingerir líquidos enquanto estiver mastigando. E sempre que for comer algo, se fazer aquelas perguntas. Eu realmente estou com fome? Se eu ingerir isso, eu vou estar mais perto ou mais longe do meu objetivo? A minha fome é uma fome física ou é uma fome emocional? Tomar 2 copos de água antes de se alimentar. E se a fome passar, era fome emocional. Se não passar, é fome física. Se já tiver algumas horas que você se alimentou. Essa era a dieta dos sinais, respeitar os sinais da fome e da saciedade. Hoje, nós vamos trabalhar a dieta antivícios, né? Nós vamos conhecer aí como que acontece o processo que nós acabamos ingerindo mais do que nós devemos. Como nós vamos controlar os vícios alimentares? Giselda, mas é possível controlar os vícios alimentares? Sim, no dicionário, gente, diz que vício é um hábito repetitivo que vai degenerando ou mesmo causando algum prejuízo no indivíduo que é viciado. E, perdão, e também aos que convivem com ele. O vício é uma tendência habitual para um certo mal, é o oposto de virtude, tá? Por causa dessa definição do dicionário, a palavra vício é muito pesada. Só que, na verdade, todas as formas de hábitos nossos são vícios, tá? Nós temos uma forma de andar, a forma como nós pensamos, a forma como nós reagimos a uma determinada situação, a forma como nós comemos, a forma como a gente fala, como nós comportamos, são os vícios de linguagem, tudo é vício. Nós passamos o dia todo viciados em alguma coisa. Existem os vícios também emocionais, que vai nos conduzir para algumas determinadas atitudes para satisfazer e saciar uma emoção. E assim, meninas, os vícios nada mais são do que comportamentos repetitivos, bons ou ruins. Mas será que existem vícios bonzinhos ou somente vícios malvados? Nós vamos ver aqui que vícios são hábitos que estão no piloto automático. Isso, o que que isso quer dizer? Nós não pensamos mais para fazer, já está arraigado, enraizado dentro de nós e nós vamos fazendo sem pensar. Imagina comigo, quando você era criança, vai tentando imaginar isso aí na sua mente, tá? Quando você era criança, você nem imaginava que um dia você pudesse dirigir. Isso ainda lá, bem, bem na infância. Ela estava no seu, ainda não estava no seu consciente. Esta fase nós chamamos de inconsciente incompetente, onde você não sabe que pode e nem sabe como fazer algo. Inconsciente, incompetente. Depois, você começa a olhar o seu pai, a sua mãe dirigindo o carro e já começa a se imaginar dirigindo. E você pensa que é possível dirigir, mas não sabe como fazer. Essa fase é a fase do consciente incompetente. Você sabe que é possível, mas não sabe como fazer. Consciente incompetente. Você sabe que é possível fazer algo, mas não sabe como fazer. Depois que passa isso, né?
você entra em uma terceira fase, tá? Agora você já tem 18 anos ou 20, já pode tirar carteira, então você desenvolve um desejo maior por aquilo, e aí você pega o carro pela primeira vez e você começa a dirigir. Você pega o carro, começa ali nos primeiros movimentos. No início, você tem que pensar em cada ação que você vai fazer. Você precisa pensar em cada movimento, não é? Lembra aí quando você começou a dirigir, se você já tem carteira, você entrava, você colocava o cinto com muita cautela, você ia cada passo muito devagar. Pensa, você pensa para colocar o cinto, você pensa para colocar o pé na embreagem, depois você pensa que tem que colocar a marcha em primeira, depois você pensa que tem que ir soltando a embreagem bem devagar, ao mesmo tempo que acelera. É um esforço que você está fazendo. E assim vai acontecendo. Nesse momento, você faz muitas barberagens. Nesse momento, você deixa o carro morrer, você deixa o carro sacudir, saculejar, né? Porque o seu cérebro está em fase de aprendizagem. Ele ainda não está no piloto automático. Você precisa pensar em cada ação que vai fazer, tá? Então, meninas, nessa fase, nós dizemos que é do consciente competente. Consciente competente, onde você sabe o que precisa fazer, mas você ainda tem que pensar muitas vezes para fazer. Você ainda está em fase de treinamento. E aí você vai. Depois de alguns meses praticando, dirigindo todos os dias, você acaba entrando no piloto automático, onde você não precisa pensar mais para fazer nada. Esta é a fase do inconsciente competente, é a fase do piloto automático, onde você não pensa para fazer mais nada, você não pensa para fazer nenhuma das ações já na direção, tá? Mas você faz com perfeição, com excelência, do seu jeito, porque está no piloto automático. Quando entra no piloto automático, você não precisa mais pensar para fazer, você faz automaticamente. Essa é a fase do inconsciente competente. Entrou no seu subconsciente. Então, meninas, todo hábito é aquilo que você faz sem pensar. O que você começa a fazer sem pensar é porque já está no piloto automático, já se tornou um hábito. Eu ouço algumas alunas dizerem assim, Giselda, hoje eu já não penso mais. Quando eu acordo, são 6 horas da manhã, eu vou para o meu quarto, ou eu vou para a sala e eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer minha atividade, eu vou fazer meu exercício. Por quê? Porque entrou no piloto automático. Nós fizemos 30 dias juntos, depois vocês fizeram sozinhos, e aí foi entrando no piloto automático. Para comer, para se alimentar, é a mesma coisa. Esses hábitos, gente, todo hábito é aquilo que você faz sem pensar, porque está no piloto automático. E esses hábitos, eles podem ser negativos ou positivos, mas eles têm termos diferentes que é necessário nós aprendermos. Quando um hábito é ruim, ele é negativo, ele é chamado de vício. E quando um hábito é bom, ele é positivo, ele é chamado de virtude. Então, hábitos podem ser vícios negativos ou podem ser virtudes positivas. Por isso eu chamo vocês de mulheres virtuosas, porque vocês têm características positivas que Deus colocou dentro de você e que te ajuda a ter hábitos positivos no piloto automático que fazem bem para o seu organismo, para a sua saúde física,
para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual, para a sua saúde profissional, ok? Então vamos lá, meninas. Hábitos negativos são vícios. O que são vícios? Esses vícios, eles causam prazer imediato e eles geram danos tardios, recompensas tardias negativas, que você não vai gostar do resultado. Então, são comportamentos repetitivos, negativos, que geram consequências negativas tardias. Esse comportamento, eles serão repetitivos e viciantes, porque geram um prazer imediato. Tudo que a gente faz gera um prazer. E você define se você vai ter um prazer imediato ou se vai ter um prazer tardio, uma recompensa imediata ou uma recompensa tardia, tá? Então, hábitos negativos vão gerar prazer imediato e vão gerar recompensas tardias negativas, uma culpa, uma dor, né? Um engano aí. E os hábitos positivos, as virtudes, elas são dádivas, elas causam prazer, gerando coisas boas, recompensas positivas. Normalmente, ele está ligado ao prazer tardio. A recompensa vai vir depois. Deixar de comer um brigadeiro hoje, a recompensa daqui a 30 dias. Deixar de comer um churrasco exageradamente amanhã, a recompensa daqui a 30 dias. Deixar de se empaturrar com pizza, a recompensa é tardia. É um acúmulo de hábitos bons, de virtudes, que vão gerando novos resultados. Daqui a uma semana eu tenho resultado, daqui a 2 semanas e daqui a 30 dias eu tenho resultados extraordinários. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo muito forte, mas que é para a gente pensar. Por exemplo, um homem sai com uma outra mulher que não é a dele. É uma mulher bonita, linda, que está cheia de encantos. Embora ele seja casado, isso pode ser bom no início, pode ser gostoso, uma aventura daquele homem que está fazendo algo que não deveria. E aí tem um prazer imediato. A gente vê isso muito nas novelas. Mas a recompensa tardia vai ser o quê? A perda. Ele pode perder o casamento, ele pode perder os filhos, ele pode perder a mulher da vida dele por causa de um prazer imediato. Ele pode perder o amor daquela mulher que está ali o tempo todo com ele. E talvez até os filhos. Talvez ele pode ter uma destruição na família, uma separação. Filhos, cada um para um canto, mulher com tristeza no coração, separado, os filhos separados dos pais, as crianças infelizes e se sentindo até abandonadas. E isso não fica por aí. Sabia que isso vai trazer consequências drásticas para aquelas crianças? A criança abandonada, ela sente abandonada. Não, talvez o pai não queria que ela ficasse longe, mas ela se sente abandonada. Ela não entende o que aconteceu e ela começa a se sentir rejeitada e às vezes até culpada por aquela separação, achando que ela tem culpa. Sem amor, ela começa a buscar um prazer, um amor fora. Ela começa a buscar uma aceitação fora, porque ela não entende porque os dois pais, né, o pai e a mãe se separaram. Eles não estão mais juntos e o tempo todo com eles. Então, ele está se sentindo triste, sozinho, abandonado e não aceito. Chega um amigo mais velho e o que que acontece? Esse amigo oferece uma amizade. E essa amizade, ela redunda em quê? Em amor, em aceitação. E aí, esse mesmo amigo que gerou um amor, uma aceitação com aquela criança, com aquele adolescente, ele começa a oferecer mais do que esse amor. Ele começa a oferecer drogas, ele começa a oferecer maconha, cocaína, e aí começa a destruir a vida dessa criança. E toda essa destruição aconteceu porque você pensou no prazer
momentâneo. É um sistema emocional que chama bottom-up, né? É o inconsciente, é a dopamina que faz com que você busque o prazer imediato. E agora, a culpa do filho, ele começa a se envolver com droga, e a culpa do filho drogado é de quem? E da comida é a mesma coisa. É a falta de amor, aceitação, abandono, vai destruindo. A comida é a mesma coisa. Você viciou na comida porque se sentiu rejeitada, abandonada lá na infância. Pode ser a separação dos pais, pode ser a morte dos pais. Aí tem uma dor emocional que você está tentando compensar com algo. Alguns compensam com droga, outros compensam com bebida e outros compensam com comida. Tá? Você olha no buffet de um restaurante, todos os dias, parece tudo tão gostoso, tudo tão diferente. Amanhã pode ser que não tenha isso mais para eu pegar aqui. Então, eu vou comer agora. E você entra de cabeça, porque na cabeça daquela pessoa que não tem controle da comida, a gente chama cabeça de gordo, né? A cabeça do gordo, tudo vai acabar. Tudo é para ontem, tudo é para agora. E então ele não pensa. Age por impulso, porque vai acabar. Eu tenho que comer e eu tenho que comer agora. Isso está lá no piloto automático. Então enche o prato. Como o que tem de mais gostoso. Muito carboidrato, muita gordura, como muito bem todos os dias e ainda como sobremesa, porque cada dia é diferente e vai acabar. Esse vício, que agora você sabe que vício é sempre ruim, seria bom se fosse virtude. Com esse prazer imediato, em 6 meses, te rende 10 quilos, 20 quilos, depois de um ano, 40 quilos, depois de 3 anos, 80 quilos, a mais do que o seu peso. Mas aí você pensa, agora já é tarde, não consigo mais, não consigo mudar, agora já é tarde para mudar e continua comendo, porque ainda tem uma opção, a bariátrica. Eu vou fazer uma bariátrica. O cérebro está sempre buscando a zona de conforto e um caminho mais fácil. Então, nesse tempo todo, as consequências tardias já foram inúmeras. Você já perdeu a esposa, você já perdeu o esposo, pode ter tido traição, pode ter tido separação, pode ter tido perda dos filhos. Você adoece, você começa a tomar remédio, e aí, ó, um abismo chama outro abismo. A pessoa está muito obesa, já perdeu o emprego, e ela não tem mais energia física e nem mental, e nem mais disposição para o trabalho. E aí, ela perdia tempo ali no cafezinho, comendo chocolate, guardava chocolate na gaveta, comia todas as tortas, chupava bala o tempo todo. E ela foi perdendo. Perdeu os amigos, entrou em depressão, agora toma antidepressivo e engorda ainda mais. E vê como uma única solução uma bariátrica, a qual ainda pode perder a própria vida na sala de cirurgia. A bariátrica, né? Hoje já tem muita evolução, mas tem muitos desafios também. E você pode estar pensando, nossa, Gisela, que trágico. Tragédia é uma coisa que acontece de vez em quando, meninas. Realidade é o que acontece todos os dias, bem debaixo dos nossos olhos. E nós fingimos que não está acontecendo nada. Enquanto isso, milhares de pessoas obesas sofrem todos os dias, não sabendo como trocar os seus vícios por virtudes. Talvez você não esteja nesse peso,
mas se não cuidar, pode chegar lá também. E a neurociência, ela explica como se formam os vícios alimentares. A primeira coisa, os comportamentos. Eu sempre gostei de comportamento, desde antes de eu estudar pedagogia, porque eu gostava de ver a transformação do aluno. Pegar um aluno que não sabia ler e ajudá-lo a ler, pegar um aluno peralta e ajudá-lo a se tornar um aluno mais comportado, com melhores notas, com melhores comportamentos. Os comportamentos, eles são mecanismos de sobrevivência. Nós temos duas necessidades emocionais primárias de sobrevivência desde a barriga da nossa mãe. Você sabia disso? A necessidade de ser aceito e a necessidade de ser amado. Duas necessidades básicas que começam com A. Necessidade de ser aceito e necessidade de ser amado. E tudo que nós fazemos nessa vida é para satisfazer essas duas necessidades. Mas nós também temos duas necessidades físicas. Nós selecionamos, vou dar um exemplo, nós selecionamos os alimentos de acordo com a capacidade que esses alimentos têm de nutrição. Uma criança, um bebê, ele tem um reflexo de adaptação para receber os estímulos do leite. Daí, pela primeira vez, ele mama e sente o gosto e acha que isso é muito legal. E pela reação do leite no corpo, quando chega no estômago, o açúcar, ele cai no sangue. Quando ele cai no sangue, chega no cérebro. E o cérebro se alegra, liberando serotonina. O nível de açúcar no sangue aumenta, libera serotonina, o comportamento é o tempo todo reforçado. E ele começa a criar uma ação de dependência. Olha, essa ação é gostosa, isso é um prazer, isso é gostoso. Então, você vai ficando ali dependente daquele açúcar, desde bebê. O leite da mamãe é docinho. E aí ele está ali naquele processo de sucção, se alimenta, chega no estômago, o estômago manda para a corrente sanguínea, cai, o açúcar aumenta, manda para a corrente sanguínea, chega no cérebro, o cérebro se alegra e libera serotonina. Próximo passo é substituir esse leite por outros alimentos, suco de fruta com mais açúcar. Você acha que isso é normal? Não, mas é natural. Gera um reforço positivo, mais positivo do que o leite materno. E aí o que acontece? Depois dos sucos de frutas com açúcar, com frutas, a mãe começa a dar outras coisas, tipo sorvete, coisinhas de festinhas de criança de 1 aninho. E neste momento, o cérebro da criança começa a ter acesso a coisas fantásticas. Brigadeiro, Coca-Cola, isso tudo, coxinha, né? Isso tudo vai gerando uma liberação excessiva e excitante de serotonina. E aí a criança já viciou. Quando ela toma Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante, essa bomba calórica sobe para o cérebro. E aí o sistema dopaminérgico, isso mesmo, o sistema dopaminérgico marca quais os alimentos que proporcionam mais prazer e mais calorias. E o cérebro dele fala para ele assim: esquece o leite, esquece o suco, porque o suco é mais legal. Esquece o leite, porque o suco é mais legal. Depois, esquece o suco, porque a Coca-Cola é mais legal. Pensa, gente, um círculo vicioso. Por que isso? Porque nós temos um cérebro reptiliano. Esse cérebro está sempre atrás, operando em modo de sobrevivência. E este cérebro é o cérebro de 2 milhares de anos atrás, onde o instinto era comer, guardar para a sobrevivência. É 2 milhões, né? Os especialistas dizem que é 2 milhões de anos, porque amanhã pode ser que não encontra mais para caçar. Então, quando o cérebro percebe
esse monte de calorias da Coca-Cola, do hambúrguer, ele libera tanta serotonina que você fica excitado. Você fica excitado e ele diz para você assim: mulher, você é um gênio. Isso não existe na natureza. Isso é um milagre. E nesse momento, o que era desconhecido, porque esse cérebro passa a ser conhecido, tá? O que era desconhecido por esse cérebro passa a ser conhecido. E então, ele tão logo pensa em hambúrguer e Coca-Cola. Antes era só Coca-Cola, agora é hambúrguer e Coca-Cola. E tem mães que dão Coca-Cola para crianças de 6 meses de idade. E aí uma descarga de dopamina no cérebro. E é tanta que se ele não comer, ele mata alguém. Então ele vai lá, come e ocorre a descarga de serotonina após. Quanto mais a quantidade de carboidrato, de açúcar do alimento, maior a quantidade de insulina que é liberada. A gente viu isso nesses dias. Mais a quantidade de serotonina imediata e o corpo libera tanto a insulina quanto a serotonina e fazem cair imediatamente a dopamina. Libera serotonina, o corpo libera insulina, libera serotonina e isso cai imediatamente e aí o corpo libera a dopamina, faz cair a dopamina, o que faz com que ele procure novamente a comida num curto espaço de tempo. Esse mesmo processo acontece com droga. Esse mesmo processo acontece com o açúcar. Esse é o ciclo vicioso do açúcar. E aí, na tentativa de buscar um prazer imediato, e também porque a queda grande da dopamina faz com que a necessidade de carboidrato aumente. E assim o ciclo vicioso físico do hábito acontece. O ciclo vicioso do açúcar. Come açúcar, aumenta a insulina, liberação de serotonina, e aí você procura mais. Só que na mesma velocidade que aumenta a serotonina, cai a dopamina, né? A queda da dopamina, e aí você precisa desse açúcar de novo. E esse açúcar você vai encontrar onde? No carboidrato. E você fica com uma dependência de carboidrato. Pensa comigo, meninas, um hambúrguer americano com 500 ml, um hambúrguer americano com 500 ml de Coca-Cola tem por volta de 4 a 5 mil calorias. Nós precisamos de 2.000 a 2.500 calorias no máximo para viver. O seu cérebro reptiliano diz: mulher, você conseguiu achar 5 mil calorias, você é o máximo, parabéns. E então seu sistema nervoso acha isso o máximo, acha aquela quantidade inundando o seu cérebro de açúcar, e o recado que vai para o seu cérebro é: continue assim, você é o máximo. Daí você não entende, porque você adora aquela comida que engorda. Por que você adora essa comida? Porque, em primeiro lugar, ela tem muito açúcar e gordura. E entenda aqui que quando eu falo de açúcar, eu estou falando de todos os tipos de açúcares viciantes que engordam, que você deseja eliminar. Qualquer vício da sua vida deve diminuir drasticamente ou parar. Tá? Qualquer vício da sua vida. Se você deseja eliminar, tá? Qualquer vício da sua vida, você deve diminuir drasticamente ou parar. Frutas têm açúcar, açúcar é frutose. Todas têm muito açúcar, todas as frutas têm muito açúcar. Umas mais e outras menos. Por exemplo, melancia, banana, manga, melão, pera. Se não conseguir ficar sem frutas, prefira morango, kiwi, abacaxi, abacate, oleaginosa. Nós temos o açúcar do leite, chamado lactose, e eu já falei sobre o leite para vocês. E o açúcar das raízes e das farinhas, né? Como a mandioca,
a batata, o arroz, a farinha de milho, de mandioca, farinha de arroz, fécula de batata, tudo isso vira açúcar no seu organismo, no seu sangue. E nós ainda temos os vegetais com mais açúcar. Giselda, os vegetais têm açúcar? Sim. Cenoura, beterraba, tomate, em uma menor grau de açúcar, mas ainda tem. E as leguminosas e as oleaginosas, com menos açúcar. Quais são as leguminosas e oleaginosas com menos açúcar? Feijão, lentilha, ervilha, nozes, avelãs, amendoins. E o que não tem açúcar? Carnes, aves, peixes e ovos. Isso não tem açúcar, isso é proteína, né? Alimentos que viram glicose, açúcar no sangue. Nós poderíamos chamar esse esquema que eu vou passar para vocês agora de dieta antivício. Eu, particularmente, não gosto do termo dieta, porque essa seria realmente uma forma para ajudar a eliminar o alimento mais viciante do mundo, o açúcar. As referências da tabela que eu vou mostrar para vocês, elas foram tiradas de estudos, né, de Organização Mundial da Saúde, estudos de pesquisadores, né? E essa vai mostrar o índice glicêmico dos alimentos. Tudo que tem índice glicêmico alto, você deve evitar, tá? O que é de índice, mas o que é índice glicêmico, Giselda? É muito importante você saber sobre ele e se eu quiser emagrecer, eu preciso saber o que é índice glicêmico, tá? O nome aparece técnico demais, mas vale a pena conhecer o índice glicêmico. Índice glicêmico é o IG de um alimento, o que vai ajudar a melhorar o resultado do emagrecimento. O número diz respeito à velocidade com que o alimento que contém carboidrato libera glicose, ou seja, açúcar no sangue. O IG dos alimentos ele é classificado como baixo, moderado ou alto nas tabelas, seguindo uma escala que vai até 100. Os de alto índice glicêmico são aqueles que se transformam em açúcar no organismo rapidamente. E, em consequência disso, eles acabam sendo estocados na forma de gordura. E sabe para qual lugar que eles vão mais rapidamente? Seu abdômen, tá? Então, o alto índice glicêmico são aqueles que se transformam em açúcar no organismo rapidamente. E, em consequência disso, acabam sendo estocados na forma de gordura. Eles costumam conter grande quantidade de carboidrato, farinha branca e açúcar refinado. Em geral, os integrantes da categoria são mais calóricos para completar, e eles liberam mais insulina, hormônio que transporta a glicose do sangue para dentro das células. Então, a insulina, a pessoa tem que tomar insulina, porque ela não está produzindo o tanto de açúcar que ela precisa. A pessoa tem diabetes, ela precisa tirar o excesso de açúcar. A insulina, né, ela vai transportar a glicose do sangue para a célula. Isso gera um estímulo também no cérebro, que faz a fome voltar mais rapidamente, ou seja, você ganha energia rapidamente, mas quer comer de novo logo por causa da baixa da dopamina. Aumenta a serotonina, baixa a dopamina. E nós temos uma coisa que chama farmácia interna. Você pode produzir a alta da serotonina sem alimentar com esses alimentos calóricos, tá? Depois vocês vão aprender sobre isso. A insulina alta, além de aumentar a cintura, tá? Ela vai causar também um vício. Já os carboidratos de baixo IG, eles fazem o oposto. Eles promovem digestão lenta e liberam o açúcar no sangue aos poucos.
o que garante uma saciedade por um período prolongado, dando mais tempo para gastar a energia ingerida e reduzindo o risco de estocá-lo como gordura. Por isso, vocês devem, eu devo, todos devem estar sempre, ter sempre mais presente no nosso cardápio os, os alimentos com baixo IG, ok? Pertencem a esse grupo certo: legumes, sojas, carnes, aves e peixes, tá? Os de índice glicêmico moderado, IG moderado, por sua vez, como o nome sugere, fica no meio do caminho. Não promovem tanta saciedade, também como com os de índice baixo, mas também não são tão prejudiciais como os de IG alto. IG moderado não provoca tanta saciedade como os IG baixo, mas também não vai trazer tanto prejuízo quanto os de IG alto, tá bom? Saber quem ajuda a escolher bem o que comer para ter mais saciedade e diminuir o vício que está sempre ligado ao alimento de médio e alto índice glicêmico. E aí, você precisa, então, de boas combinações o dia todo, para que você tenha melhores resultados. Estamos finalizando, fique comigo aí, porque esse assunto é muito importante. Entender esse processo vai fazer você ter melhor saúde, energia, disposição, longevidade. Boas combinações o dia todo. O índice glicêmico de um alimento não é, no entanto, algo estancado, estanque. Ele varia de acordo com a forma de consumi-lo. Fruta ou suco, por exemplo, o modo de preparar e os parceiros escolhidos para eles vão dizer muito ao seu respeito, tá? A batata, por exemplo, ela terá um índice maior se ela for frita do que assada, por causa do óleo utilizado. O IG da laranja é baixo, mas ele cresce quando ingerido como suco. Por quê? É eliminado o bagaço, e é onde contém as fibras. Outro caso, se você comer um pão branco que tem um alto IG, com um queijo magro que tem baixo IG, combinar isso. Então, nunca comer carboidrato sozinho. Come carboidrato com proteína, tá? Se você comer um pão branco que tem alto índice glicêmico, com um queijo magro que tem baixo índice glicêmico, o número total será menor do que se você tivesse comido o carboidrato sozinho, o pão sozinho. Conta também a hora certa de ingerir cada coisa. Lembra lá da roda dos hábitos? Alimentos certos e hora certa. Por exemplo, o estrago torna-se menor se você comer um doce logo após o almoço do que se você comer um doce com o estômago vazio. Sabiam disso? Quando o açúcar cai direto na corrente sanguínea, em uma repetição, o melhor jeito de reduzir o índice glicêmico é prolongar a saciedade, é adicionar fibras, gordura boa, azeite, castanha, noz moscada ou proteína magra, tá bom? Então, existem também os açúcares escondidos e os falsos açúcares, tá, gente? Por isso, eu já falei que vocês precisam aprender a ler rótulo. Açúcar na natureza e artificiais que você deve ter cuidado nos rótulos. Açúcar da natureza, quando vem lá no rótulo assim, ó, lactose do leite, frutose da fruta, sacarose da cana-de-açúcar e beterraba. Açúcar da natureza, lactose, frutose e sacarose. Amido é armazenado pelas plantas, estando presente em alguns grãos, raízes e tubérculos. Celulose, presente em vários vegetais. Então, os oses da vida: lactose, frutose, sacarose e celulose, né? São os açúcares da natureza. Adoçantes naturais, não importa qual seja o adoçante natural. O natural não quer dizer que não causa vício. O contrário, o
causa vício e também assim como o artificial. Sorbitol, frutose, esteviosídeo, que é o estévia, polióis ou açúcar alcoólico, maltitol, sorbitol, manitol, eritritol, xilitol, agave e azul. Né? Esses são os adoçantes mais naturais, mas não por ser natural, você vai ingerir com alta frequência. Adoçantes artificiais, ciclamato de sódio, sacarina, sucralose e vários óleos aí, tagatose, aspartame, está presente nos refrigerantes, zero e pode causar câncer, tá? Já a sucralose, ela é extraída da cana-de-açúcar e artificial. E o esteviosídeo é um adoçante natural. São adoçantes ditos naturais, mas que também causam dependência, causam vícios. Xilitol, xarope, açúcar de coco, maltodextrina, são todos adoçantes que causam vícios, ok? E aí eu vou deixar para vocês uma tabelinha que classifica os alimentos conforme o IG, o índice glicêmico. Se você quer ter mais resultados no emagrecimento, você deve ficar com os alimentos com pouco açúcar e sem açúcar. Em uma semana, você pode emagrecer até 2 quilos a 5 quilos, conforme o metabolismo, conforme também o tanto de peso que você precisa perder, né? Conforme a sua condição hormonal e de atividade física. Se você quer ter resultados médios no emagrecimento, para emagrecer de 1 a 3 quilos na semana, você deve ficar com os alimentos médios, pouco e sem açúcar. Essa variação vai ocorrer conforme o seu metabolismo, conforme a sua condição hormonal. Seus hormônios têm que estar bem. Você, mulher de 40 anos, acima de 40 anos, precisa fazer exames, ver como que estão os hormônios, se está desequilibrado, se está equilibrado, e a sua atividade física. Se não quiser emagrecer, ou talvez se você quiser até engordar, você deve ficar com os alimentos com muito açúcar, médio, pouco e sem açúcar. Você deve ficar com todos os alimentos, ok? Meninas, essa aula foi bem pesada, bem profunda, mas eu sugiro que você assista de novo, com calma, com tranquilidade, anotando. Olhe, o resumo dessa aula está aqui nessa tabela dos alimentos, mas se você só olhar a tabela, você não vai entender a importância de eliminar alguns alimentos e desejar outros, tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembre-se dos 7 hábitos da roda, a roda dos 7 hábitos para o emagrecimento. Já falamos da mastigação, já falamos do sono, né, de 6 a 8 horas de sono por dia. Hoje falamos sobre alimentação correta e horários corretos também para alimentar e quais os alimentos que nós devemos escolher. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.